Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, tá? Nosso segundo dia, nosso terceiro, na verdade, dia de simpósio, nossa segunda palestra aqui da Engenharia Civil. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? E vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a palestra de ontem e hoje nós temos um convidado muito, muito especial aqui. É o nosso grande engenheiro Fábio Montovanelli Milano, da empresa Milano. Tudo bem, Fábio, meu querido? Como é que você está? Bom, boa noite, Pedro, tudo bom? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia, Fabião. Então, pessoal, o grande Fábio, ele vai falar sobre hoje construção de estradas, técnicas construtivas, regulação e modelos de concessão e muito mais, né, Fabião? Não só isso, mas falar sobre o mercado de trabalho e tudo mais. Então, meu querido, deixa a palavra com você, vamos que vamos nessa noite maravilhosa. Então, vai lá, vai que é tu. Beleza, obrigado, Pedro, vamos lá, boa noite, gente. Obrigado, Faípe, pela oportunidade de bater um papo aí com vocês, tá? A ideia é, em 1h30, tentar passar aí algumas coisas que não se costuma ver muito em universidade, que é a questão da infraestrutura, tá? Então, vamos falar bastante aí sobre estradas, vamos falar aí um pouquinho de concessão de rodovia, para que a gente tenha aí em mente também o que fica, vamos assim, latente aí na questão da infraestrutura, né? Pelo menos 20 anos atrás, enquanto eu estava aí na cadeira que vocês estão hoje, a infraestrutura não era algo que dava muito ênfase dentro do curso de universidade, né? Você passava um semestre em estrada, um semestre em topografia, um semestre em pontes, e daí você ia para o mercado de trabalho aprender o resto, né? Então, estamos aí para tentar aí colocar aí um elo aí entre o ensino e o trabalho mesmo como um todo, né? Então, a ideia aí é fazer um pouco de cada coisa, tá? Falar um pouquinho só do Fábio um pouquinho, mas eu tô aí há quase 20 anos aí de estrada, literalmente, tá? Meu início não foi em concessão de rodovias, meu início foi em empreiteiras mesmo, empreiteiras de infraestrutura. Então, iniciei na área de orçamento e engenharia, trabalhei por quase 6 anos nessa área, passando aí por planejamento de obras, acabei tendo aí dentro do meu currículo a construção de uma barragem, que também não é nem um pouco comum dentro da universidade, né, nos confins aí do Mato Grosso do Sul. Depois que eu acabei entrando pela estrada, a gente costuma falar que quando o vírus da estrada, quando ele te pega, você acaba não largando nunca mais. Então, há 14 anos aí que eu estou mexendo nessa área de estradas, muito em empreiteiras, executando mesmo o serviço, né? E nos últimos 8 anos aí atuando na área de concessões, né? Atualmente eu trabalho na Entrevias, tá? Então, acho que todo mundo deve conhecer ela aí, tá na beira aí da universidade, né? Tá passando aí na porta, né? E vamos falar um pouquinho aí não só de concessão, né? Vamos tirar um pouco do estigma de que concessão cobra pedágio, né? Vamos falar um pouco aí do que a gente faz dentro de um sistema concedido de rodovias, tá? Então, essa é a ideia aí, bater um papo aí rápido sobre isso, né? A Entrevias é minha 4ª concessão de rodovias, já implantei outras 3 e tô aí desde o início, né? Já vi alguns conhecidos aí dentro da área aí, vamos falar um pouco aí agora sobre isso. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha, gostaria de compartilhar com vocês aí, queria ver se vocês veem. Vamos lá. Enxergá-la aí. Vamos ver aqui. Acho que é essa aqui. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Sim, tá beleza. Tá aparecendo o slide sim. Bom. Show de bola. Perfeito, então. Vamos falar então. A ideia é falar um pouco de técnicas construtivas, tá? De estradas como um todo. E vamos aí falar um pouquinho de regulação, o que é uma regulação de uma rodovia, tá? E, por último, aí, modelos de concessão de rodovias, tá? Então, essa é a ideia aí do nosso bate-papo de hoje aí, tá bom? Vamos começando aí com a questão da construção de uma estrada, tá? O que envolve a construção de uma estrada, né? A gente não fala somente de asfalto, né? A gente tem diversas atividades aí que vão conjuntas a isso,
né, tudo terraplanagem, a drenagem, sinalização, revestimento vegetal, tratamento de taludes e tudo mais, né? Então, é aí que a gente começa a colocar aquelas disciplinas que a gente acha que é tudo maluca, né? Mecânica dos solos, resistência de materiais, hidráulica e tudo mais, tá tudo aí envolvido, né? Então, é aqui que a gente, nessas atividades conjuntas, que a gente começa a falar aí sobre o que é uma estrada, né? Dessa forma, a gente tem diversas metodologias, né, de estradas, né, seja elas aí um revestimento primário, um asfalto, um concreto, né, trouxe aí alguns exemplos para mostrar para vocês, né, então tudo que a gente vai falar aí tem um pouco de normativa dentro, né, então o que a gente costuma fazer em termos de projeto de rodovias, né, tá tudo sempre relacionado à questão de tráfego, então quanto maior o tráfego, mais sujeito aí você ter um impacto maior no seu pavimento, e a partir daí a gente vai ter que começar a ter estruturas cada vez mais robustas, né? Até chegando no limite de um pavimento de concreto, que hoje esse é um pavimento que é entendido como mais durável, né? Mas também ele é sempre o mais caro, né? Então, sempre a nossa conta aí para a gente descobrir que pavimento é o melhor, não só parte aí da questão qualidade, né? Mas também tem a questão custo aí envolvida, para a gente entender como funciona, né, um pavimento de rodovia, né. Daí, a gente fala aí de uma estrutura básica, né, de um pavimento, então a gente sempre tem a terraplenagem que você vai levantando até você estar na cota necessária para você colocar a sua estrada em cima, né. A partir de tudo isso daí a gente costuma chamar de subleito. A partir do subleito é como a gente tem a estrutura da estrada, né, então fazendo uma correlação aí com a questão da construção civil, é onde a gente tem a questão do alicerce aí da casa, da fundação da casa, né, a subbase é o início da fundação, né, de uma rodovia, né, então é onde você começa a aplicar esforços aí das rodas dos carros, o que você tem que fazer para você ter a estrutura dela. A partir daí você complementa essa estrutura com uma base, né, e por fim você tem aí o seu revestimento asfáltico, né, que é o que vai deixar o seu pavimento lisinho, bonitinho, para a gente poder trafegar nele aí como um todo, né? Fazendo aí, mostrando alguns exemplos do que a gente tem, né? Você tem um pavimento flexível, né? O pavimento flexível é o pavimento asfáltico, né? Normalmente, então, você tem a questão do seu subleito, que é onde a gente termina a nossa terraplenagem, né? A partir daí do subleito, nós vamos, em alguns momentos, ter algum reforço. Tudo isso a gente vai determinar a partir da nossa mecânica dos solos, que vai falar se é um solo que ele tem resistência suficiente ou não para não precisar desse esforço, desse reforço. O reforço, ele sempre pode ser um material pétreo, né, uma brita, alguma coisa do gênero, ou ele pode ser um material, né, buscado aí de uma jazida aí de solos, onde tem um solo um pouco melhor e tudo mais, ou se não, você pode fazer inclusive essas misturas, né, trabalhar com solo misturado com pedra, solo misturado com cimento, para que você tenha algum reforço nesse subleito. A partir do subleito você tem a subbase, né? A subbase é onde você, basicamente, é o alicerce mesmo da nossa estrada, é onde inicia tudo, né? Essa subbase, ela pode ser também da mesma forma um solo misturado com cimento, ele pode ser um solo misturado com brita, pode conter os três, né? Um solo, brita, cimento, ou se não, lógico, sempre que você aumenta o seu tráfego, você vai estar sujeito aí a ter aí, de repente, uma base britada mesmo, né? Uma brita graduada, ou se não, uma brita graduada com cimento, para que você tenha aí a sua base, né? a sua estrutura do pavimento, né? De forma correta. Depois disso, a gente entra na base como um todo, né? E, por fim, a gente entra nas camadas asfálticas, né? Sempre você tem uma camada que a gente chama de ligação, ou é um binder, né? Que é o quê? É uma estrutura que já possui o betume, né? Que já tem um concreto asfáltico, né? Porém, ele tem umas britas um pouco maiores que ajuda você a estruturar o pavimento, né? O pavimento no Brasil, a gente tem que tomar um pouco de cuidado sempre, né? Estruturas europeias que têm um clima mais temperado, um clima um pouco mais ameno, você consegue fazer estruturas de pavimento maiores do que 10, 15 centímetros. Aqui no Brasil, se você começa a colocar estruturas com 20, 30, 40 centímetros de asfalto,
essas temperaturas pequenas que a gente vem passando aí esses dias comprometem muito a vida do pavimento. É o que a gente costuma ver, às vezes, o trilho de roda, né? Parece que você está andando com um trem na rodovia. Você fica olhando e vai ter aquela trilho marcado para sempre. Então, você estrutura o seu pavimento, né, com um material pétreo, né? Então, fica uma brita um pouco maior, né, para que você ganhe essa estrutura, e essa camada é chamada uma camada de ligação ou binder, né, para que você, no final das contas, venha com a camada de rolamento, que é aí uma brita menor, uma brita mais fina, né, para que você consiga encaixar o seu pavimento e ele ficar, assim, de acordo com o que a gente precisa, né. E aí, paralelamente a isso, você tem uma estrutura de um pavimento rígido, né, que esse já é um pavimento para altos tráfegos, uma demanda muito alta de veículos, que você tem uma durabilidade muito maior que o pavimento asfáltico, né, porém, é lógico, você tem um custo atrelado a esse muito maior, né. O que acontece? O pavimento rígido, ele só é composto por uma subbase, então a sua fundação da rodovia é composta por uma única camada, né. Essa subbase, às vezes ela entra com material britado, às vezes é até um próprio concreto já, porém ele é um concreto mais pobre, é um concreto compactado com rolo, ou um concreto magro, né, e depois você vem com a sua placa de concreto, né, sendo que essa placa de concreto você tem que fazer as juntas, tudo certinho, essas juntas têm as suas barras de ligação, parte dessa barra de ligação ela é passível de você mexê-la, a outra parte é engastada na placa, né, então metade dela é isolada, né, e você tem sempre as suas juntas de retração. Né, então, falando um pouquinho aí basicamente o que a gente tem como um pavimento de uma rodovia, né, essa é uma estrutura que a gente costuma falar de uma estrutura padrão, né, rodoviária, né, para construção de estradas. Né, uma placa dessa, para vocês terem uma ideia, ela costuma ter aí de 25 a 35 centímetros, né, de espessura. Um pavimento desse nós costumamos ter aí entre 15 centímetros de asfalto, e aí em termos de estrutura para isso, né, subbase, base e tudo mais, né, o pavimento rígido ele é um pouco menor, você vai ter aí da ordem de 25 centímetros também, então você tem uma espessura total aí da ordem de 50, 60 centímetros, enquanto o pavimento flexível você entra aí na ordem de 70 centímetros, 80, dependendo de alguns lugares. Por exemplo, quando eu implantei o Rodoanel, a estrutura de pavimento lá tinha 1,5 m de espessura, né? Só que você tinha um tráfego de mais de 100 mil veículos por dia. Então isso é muito alto, né? Então você precisa de uma estrutura condizente, né? Fabião, cara, desculpa interromper você, meu querido, mas eu quero falar para o pessoal, se vocês quiserem, tiver alguma dúvida, deixa aí no chat, que no final depois a gente lê para a gente debater sobre dúvidas e tudo mais. E vamos lá, sobre o slide anterior, eu só queria perguntar uma coisa para você. Qual que você diria que é a principal estrutura ali da estrada? A base, a subbase, o leito, o subleito? O que você falaria assim, olha, isso, se tiver comprometido isso, pode comprometer toda a estrada. E outra coisa também, você falou do Brasil em relação à Europa, né? O que tem de principal diferença, assim, entre as nossas estradas brasileiras e as europeias, por exemplo? Assim, o que a gente, vamos nas partes, né, o que a gente considera como mais importante no pavimento, é lógico, todas as camadas têm a sua importância, tá? Mas se a gente não começar direito, a gente nunca vai terminar direito. Então, assim, o subleito, às vezes é uma parte da terraplenagem que a mão de obra normalmente não se preocupa muito, porque aquela história, eu corrijo na estrutura. A correção na estrutura, ela custa, né? Então, às vezes a gente vem tratando um material, um subleito, você tendo as umidades adequadas do material para você poder fazer a compactação, você tendo todo o aparato necessário para você ter esse controle, você fazer um controle, né, de deflectometria desse pavimento. O que seria isso? É você controlar o tanto que esse pavimento ele vai fletir na hora que você passa um caminhão carregado, né? Então tudo isso, aí a gente tem os jargões de obra, né? Esse pavimento está com borrachudo, né, que na hora que você passa em cima do pavimento você vê ele se mexendo. Então, essa é o principal problema, e isso está muito atrelado, às vezes, a problemas no subleito. E para você ter que arrumar um subleito, por exemplo, às vezes você tem que desmontar partes do pavimento que estavam muito boas. Você vai ter que arrancar a capa fora, você vai ter que arrancar a subbase, a base, para você fazer esse tratamento. Então, assim, o que o Fábio considera como mais importante mesmo é você começar direito, ou seja, ter um subleito muito bem elaborado, tá? E, desculpa, Pedro, eu esqueci a segunda pergunta. Muito bom, não, incrível, pode ficar tranquilo.
A segunda seria em relação às estradas brasileiras com as europeias, assim, o que você acha que tem lá que falta aqui ou que de repente lá é feito com mais cuidado, sabe? Lógico assim, a qualidade na execução ela é sempre muito atrelada, tá? A gente às vezes costuma falar da falta de qualidade que tem aqui no Brasil, mas eu falo que assim, isso às vezes é um jargão meio falso, tá? Nós temos uma qualidade muito boa, nós temos pessoas muito capacitadas para executar, né? Falta às vezes um pouco daquela questão assim, a boa vontade de se querer executar, sabe? Até estando na área da concessão, a gente tem pouco mais de critério nessas execuções, principalmente porque é aquela coisa, o concessionário ele vai ficar 30 anos ali. Então, se ele executar mal feito, ele vai carregar esse problema pelo resto da vida. Né? Então, é um pouco diferente de quando você contrata uma obra, executa, o empreiteiro terminou, ele vai embora. Né? Então, o que acontece? A estrutura de fiscalização de uma concessão, às vezes, é muito maior em função disso. E realmente, assim, o Brasil tem tecnologias e muita gente bem capacitada. E aí, partindo isso, assim, olhando o globo como um todo, né, assim, o solo é a parte mais importante que a gente tem para a gente trabalhar os pavimentos. Né? Então, o que acontece? O Brasil ele tem o solo muito mais fino do que os demais locais. Então, a gente fala muito em solo laterítico, a gente fala muito nesses tipos de solo mais finos. E isso, assim, é uma ocorrência que acontece muito na região que a gente tem aqui do meridiano central no globo. Né? Então, se você, por exemplo, for na África do Sul, você vai ter um pavimento que vai ser bem semelhante ao brasileiro. Se você for para a Austrália, né, você vai ter muita coisa semelhante também. Que, aliás, assim, grandes tecnologias que a gente aplica no Brasil, principalmente a questão do solo laterítico, ele é oriundo da Austrália. Então, assim, as pessoas vão muito para lá, muitas concessionárias vão para lá para estudar o que os australianos aplicam, porque aí realmente assim, eles estão um pouco mais na frente do que a gente mesmo, né? Então, às vezes a gente se baseia em, eu vou me basear na norma europeia para projetar um pavimento. Nem sempre você vai conseguir isso de uma forma boa. Né? Principalmente assim, as áreas do Mediterrâneo, na Europa, por exemplo, ela é muito pedregosa. Né? Então, o que você faz? Você faz uma estrutura de pedra e você bota uma capa asfáltica de 20, 30 centímetros para cima. Né? Então, isso é um pouco do padrão do europeu. O americano, por exemplo, ele adora fazer um pavimento de concreto. Mas por quê? Porque ele tem um cimento altamente desenvolvido. Né? As maiorias das estradas, se for na Flórida, que é basicamente um brejão ali total, você vai andar muito em estradas de pavimento de concreto, que eles fazem o quê? Eles reforçam o subleito com algum tipo de cimento e já aplicam um pavimento rígido em cima. Né? Então, são várias tecnologias que você vai tendo e você vai conseguindo assim, delimitar aí o tipo que a gente tem. Né? O brasileiro ele está muito habituado a fazer o pavimento de concreto betuminoso, né, de asfalto, né, principalmente por conta do que a gente tem aí, o material betuminoso, a gente tem petróleo em abundância, né? Então o que acontece? A gente costuma ter, né, o nosso material asfáltico, ele acaba sendo às vezes mais barato do que os demais. É um pavimento, lógico que também isso tem os seus problemas. Né? Um pavimento asfáltico, por exemplo, ele vai ter uma durabilidade média de 10 anos. Né? Mais ou menos isso que a gente projeta hoje em dia. E um pavimento de concreto, normalmente a durabilidade dele vai para 20, 30, 40 anos, dependendo aí dos critérios que você adota para projeto. Então, o pavimento asfáltico no Brasil hoje ele tem um conhecimento maior em larga escala. Né, pavimento rígido hoje aqui, eu falo que o Brasil ainda está engatinhando bastante, né, tanto na questão projeto, como na questão qualidade também, porque você tem muitos critérios executivos que te deixam aí meio à mercê aí de concreteiras que tem que estar próximas, você tem que ter o cimento entregue na hora, então a questão logística, eu falo que ainda assim, a gente tá aprendendo bastante ainda nessa situação, né. Perfeito, Fabião, muito bom, cara. Obrigado pelo panorama global, assim, da coisa. É muito legal, né? Coisas comparativas. É isso aí. Bacana, aqui, dando um andamento aí na questão aí da construção da estrada, né? A gente tem sempre que respeitar os manuais técnicos, né? Então, a gente tem as estradas federais, o manual básico, o manual do DENIT, né? E nas estradas estaduais, a gente costuma verificar os órgãos estaduais. Então, por exemplo, o Paraná tem o DR dele,
né? Então ele tem os manuais. O DR do Rio Grande do Sul, ele tem também os manuais próprios. O mais comum que a gente usa, tanto aqui no estado de São Paulo, alguns estados também o adotam, é o DR São Paulo, né? Então, são manuais. Trouxe aí 2 exemplos, né, para vocês terem ideia. O Manual de Projeto Geométrico de Rodovias do DENIT, ele é do antigo DNR ainda. Tá? Esse manual, a última versão dele é de 1999, então tem 21 anos aí. E para vocês terem uma ideia, esse manual ainda é base de um manual da década de 60. Né? Então, às vezes a gente pensa que nosso manual está defasado, mas as técnicas construtivas de pavimento não mudam muito em relação às décadas aí que a gente passa. A gente vai conseguindo agregar tecnologia, né, mas muito mais a tecnologia de execução. Né, mas o projeto ele nunca vai mudar muito, e assim, é um manual que foi extremamente bem elaborado, com base no padrão da AASHTO, que é uma normativa americana de tráfego. E a partir dessa normativa americana é que a gente assim, começa a ter aí os seus padrões brasileiros, né? Então a gente consegue muita coisa em relação a isso. E o outro manual que é bastante utilizado é o manual do DR, né? Ficou um pouco pequena aí a imagem, vocês me desculpem, mas só vocês, esses manuais são abertos, tá? Então quem tiver interesse de repente em estudá-los e tudo mais, é só entrar no site do DENIT ou no site do DR. Eles têm o FTP deles lá e você pode baixar esse manual de geometria, projeto geométrico aí de rodovias. Então esse é o padrão básico para a gente fazer aí um projeto rodoviário. Vamos partindo aí um pouco, saindo agora um pouco da questão como executar, né? Vamos falar um pouco de regulação, né? Como funciona, né, o processo aí de uma execução de uma rodovia, como que isso daí está atrelado aí tanto ao poder público quanto as concessões, né? Então, a gente sempre fala que assim, né, você tem basicamente 2 meios de regulação de uma rodovia. Quais são eles, tá? Ou você faz uma gestão pública da sua rodovia, seja ela federal, estadual ou até mesmo municipal, né? Ou você faz uma gestão privada, né? Como você faz uma gestão privada através de concessões. Né? Vamos dizer assim, toda a ligação rodoviária de um lugar ao outro, ele não tem dono, tá? Ele é sempre do poder público. Então, é do poder público a função de transportar as pessoas entre as localidades. Então, a gente até fala sempre que a concessão, muitas vezes se fala da privatização de rodovias, né? O termo é um termo errôneo, né? A gente sempre fala em concessão, porque um dia esse é um ativo que ele retorna ao poder público. Então, a concessionária, ela nunca vai deter essa rodovia para sempre. O caso, por exemplo, no caso da Entrevias, que é onde eu trabalho hoje, a gente tem um contrato de 30 anos de concessão da rodovia. Então, você pode explorar essa rodovia por 30 anos, você tem as contrapartidas que você tem que dar em função dessa exploração, no caso lá são 200 quilômetros de duplicação, passarelas e tudo mais, que eu vou falar um pouco mais para frente. Né? Então, você tem sempre isso atrelado a um contrato, e lógico, dentre isso daí, a forma de remuneração disso é através da tarifa de pedágio. Né? Vários órgãos reguladores de concessão existem hoje no Brasil, o federal é a ANTT, tá? E existem vários estaduais, trouxe aí alguns exemplos, a Artesp é o principal deles, né? A AGEPAR, que seria a Regência Reguladora do Paraná, tem a AGERGS, que é do Rio Grande do Sul, aí tem a AGESUL no Mato Grosso do Sul, tem a de Minas também, que é regulada pelo próprio DR. Então, são vários órgãos aí que são os reguladores das concessões. Né? A gente fala bastante de concessão rodoviária, está bem latente isso, né, em função dos contratos aí que vão surgindo ao longo dos anos, mas a concessão rodoviária, a concessão do Brasil como um todo, na verdade, ela é bem recente. Né? Então, se a gente pensar que a rodovia concedida mais velha aí está da ordem de 25 anos mais ou menos, que foi a Ponte Rio-Niterói e a Via Dutra, né? A gente fala que assim, existe ainda muito a ser aprendido em relação ao contrato de concessão, né? Apesar no caso aí, a Artesp, por exemplo, já está na 4ª rodada de concessões rodoviárias, a NTT está entre a 3ª e a 4ª também, né? Cada rodada dessa a gente fala que é uma atualização de contratação, né? E isso daí, lógico, quando isso foi colocado em mercado aí no final da década de 90, a gente falava aí que era, na verdade, um belo de um contratão de obras, né? Que em contrapartida você tinha que dar algumas outras coisas.
né? Então, hoje em dia, não, a concessão ela já tem um contrato específico, ela coloca muito bem os seus deveres, o que você tem de direitos também, né? Então, assim, é um contrato que ele tenta balancear bem entre as partes, né, para que isso, lógico, tenha um resultado positivo para o usuário da rodovia, né? A gente sempre fala nisso tudo buscando o quê? A satisfação do usuário, né? Eu sempre falo que a minha satisfação é quando um usuário entra na rodovia ali na divisa com o Paraná, né, no caso que é a Entrevias, ele sai ali na divisa de Minas Gerais, que é o final da nossa concessão, ele pode até reclamar da tarifa de pedágio, mas que ele tenha andado num pavimento sem buracos, que ele tenha tido assistência de um atendimento ao usuário, que se o veículo dele quebrou, furou um pneu, alguma coisa, rapidamente o socorro atendeu. E para isso, lógico, existem os seus canais de ouvidoria para a gente entender o que às vezes acontece de errado, porque ninguém consegue fazer 100% certo, isso é impossível mesmo, e estamos aí para sempre melhorar, né? Então, falando agora um pouquinho aí, entrando um pouquinho nas questões de modelos de concessão, né? A gente fala aí de concessão sem a participação do Estado, né? O controle é sempre através de um contrato de concessão, né? Que é o caso aí de Artesp, a NTT e tudo mais. Essas concessões normalmente são concessões puras que a gente chama, né? O Estado só faz a intervenção na regulação do contrato, ou seja, ele acompanha, vê se nós estamos executando o contrato direito, né? As formas desse tipo de concessão normalmente são através de leilões, onde o leilão, o padrão deles é o de menor tarifa. A NTT tem muito disso, na questão da menor tarifa de pedágio, então ela solta, né, um plano de concessão onde ela entende um valor de tarifa. Você vai lá, estuda as técnicas, o que você vai aplicar em termos de obras, em termos de operação e tudo mais. Se você conseguir otimizar isso e conseguir dar um desconto à tarifa, você pode oferecer isso no momento do leilão. Outra forma da gente conseguir isso seria a maior outorga. A maior outorga, o que acontece? O valor do pedágio é fixo pelo Estado. Ele já fala, olha, o seu valor de tarifa inicial é esse, baseado num ano de concessão. E aí, a partir daí, você pode oferecer uma maior outorga. Então, ele fala, olha, eu vou leiloar essa minha rodovia num contrato de 30 anos, você tem esse programa de concessão a ser implantado em termos de duplicação, operação rodoviária e tudo mais, e você tem que me pagar um mínimo de um valor, né? E aí, com isso, você vai... O leilão é sempre na maior outorga, então quem oferece mais para ter esse ativo operando, né? Basicamente, a Artesp trabalha só com esse sentido, ele trabalha sempre com a maior outorga, né? Então, recentemente aí teve um leilão de rodovia que, inclusive, cruza aqui por Marília, né, que passa aí o lote Piracicaba Panorama, né? Esse teve para vocês terem uma ideia, a outorga foi de 200% acima do previsto, né? Então, existem aí todas as condições aí para você fazer um estudo, fazer uma oferta e tudo mais. Então, é um trabalho aí de meses afinco, aí estudando, vendo as melhores alternativas, o que a gente consegue fazer em termos de ofertas, né? E existe também um contrato híbrido entre a tarifa e a outorga. A NTT fez um exemplo desse no Rio Grande do Sul recentemente, né, que você dá um desconto de tarifa até um limite para que você não mergulhe de um jeito para assim, ser um aventureiro dentro dessa questão de concessão. A cada desconto que você vai dando na tarifa, se você chegar em um valor extremo, você começa a aumentar a sua outorga. Então, esse é um limite para que você tenha o seu contrato de concessão regulado da melhor forma possível, né? Então, e aí existe também aí a concessão cuja participação do Estado também é conjunta, né? Uma concessão bem, fugindo um pouco da rodovia, mas normalmente uma concessão nesse sentido são os metrôs, né? O metrô, ele tem um custo de operação extremamente alto, de implantação também. Normalmente é um modelo de concessão que sozinho ele não costuma parar em pé, e normalmente você tem uma contrapartida do Estado para que você faça isso. Normalmente as questões de mobilidade urbana e tudo mais, esses são geralmente contratos cuja participação do Estado às vezes acontece, né? O Estado, me refiro aí, federal, estadual, municipal, algum órgão nesse sentido, né? Bom, Fabião, e desculpa interromper você, Vamos cara. lá. Vamos lá, tendo dúvidas aí, vocês podem ir também perguntando tudo. Eu não tô com o chat do lado aqui, porque eu tô com a apresentação rodando. Então, se tiver alguma coisa, você pode me falando. Beleza, pessoal. Se vocês quiserem colocar no chat aí, ó, depois eu passo pro Fábio. Fabião, eu queria te perguntar uma coisa, cara.
mais ou menos assim, qual que é o custo dessa concessão? Claro que cada caso varia, cada caso é um caso, mas quanto tempo demora para a concessionária recuperar esse valor investido, mais ou menos, sabe? Ela tem todas elas têm uma taxa interna de retorno, né? Normalmente eu falo que você passa aí seus 5, 10 anos iniciais investindo na rodovia. Então você tem programas aí, lógico que são programas bilionários, né? Então você fala aí uma implantação de 200 quilômetros da rodovia, você vai gastar mais de R$ 1 bilhão com certeza. Né? E tudo isso, lógico, vem de financiamentos através de vários órgãos, né? O BNDES é um deles, você pode fazer financiamentos privados, você pode fazer várias formas, né, de obter esse valor inicial, né, e aí, lógico, a tarifa de pedágio vai te remunerando isso ao longo dos anos, tá? Mas normalmente, entre 10 e 15 anos, a concessionária passa investindo, né, para que depois ela comece a ver, vamos dizer assim, os resultados disso, né, ao longo do tempo, né? E a gente sempre fala, lógico, né, a gente sempre pensa na concessão cuja parte mais alta da concessão são as obras, né? Então, e nem sempre isso é verídico, né? Se a gente pensar que dentro de uma concessão estadual, por exemplo, você tem que a cada 90 minutos passar pelo mesmo local, uma inspeção de tráfego nossa, por exemplo, chega a rodar de 350 a 400 mil quilômetros a cada 2 anos. Né? Então, assim, ou seja, na hora que você está na rodovia, você está vendo lá o inspetor de tráfego andando, você sabe que ele passou naquele ponto 90 minutos atrás, ou seja, 1 hora e meia atrás ele já esteve naquele mesmo local. Né? Então, para isso, assim, o que você consome, vamos assim, de combustível fazendo essa operação, você consome também de guinchos, de socorro e tudo mais, o custo operacional de uma rodovia. Então, às vezes fica aquele estigma de paguei o pedágio, financiei a obra, mas depois não tenho nada em troca. Né? Em troca não, você tem toda essa questão da manutenção rodoviária, que ela é bastante importante. Né? Então, se a gente for fazer isso na ponta do lápis, por exemplo, uma inspeção rodoviária nossa, ela roda em torno de 1.500 quilômetros por dia. Né? São 24 horas o carro rodando, 4 turnos, então cada caminhonete daquela, no mínimo, já tem 4 funcionários para operá-la. Né? Então, ou seja, no total, por exemplo, o caso da entrevista tem 17 carros desse, nós rodamos mais de 30 mil quilômetros por dia na rodovia. Então, são números assim que a gente começa a contar, e aí, lógico, se você pegar 1 litro de diesel para fazer tudo isso de quilômetro por dia, você vai vendo o custo operacional que vai tendo dentro da rodovia. Né? E todo o serviço, lógico, tudo isso está embutido dentro do valor da tarifa de pedágio. Né? Show de bola. Não sei se eu cheguei a responder a sua pergunta aí, mas eu falei um pouco a mais ali dela. Não, foi muito legal, muito bom mesmo. Olha aqui, o Rafael Casagrande no chat mandou uma pergunta. Além do pedágio, as concessionárias têm mais algum tipo de retorno em relação ao dinheiro que foi investido? Na verdade, assim, o custo básico da concessão ele está dentro da tarifa de pedágio. Né? Existem, vamos dizer assim, receitas que a gente costuma falar de receitas acessórias. Né? Então, por exemplo, uma fibra ótica que passa ao longo da rodovia, ela paga, vamos dizer assim, uma espécie de aluguel para essa rodovia. Porém, essa receita acessória, ela nunca entra no caixa da concessionária como um todo. O que ela vira? Por ela ser acessória, ela complementa a tarifa de pedágio. Então, o que acontece? Chega no final do ano, é sempre feito um balanço dessa receita. Então, o que acontece? Quando essa receita ela é positiva em relação à taxa interna de retorno do contrato, esse dinheiro reverte-se à tarifa de pedágio. Então, você teria mais, vamos assim, diríamos que um desconto da tarifa, né, quando essa receita acessória extrapola o que a gente costuma falar de taxa interna do contrato. Né? Isso a Artesp acompanha para e passo, no caso aqui das rodovias estaduais, a NTT, no caso das federais, eles acompanham isso, até para que, vamos assim, isso é sempre um ganho ao usuário. Então, assim, um poste na rodovia, né, de uma iluminação ou de uma rede de água que cruza a rodovia, ele paga um aluguel para ele poder estar dentro dessa faixa de domínio da rodovia, porém esse aluguel ele não é revertido à concessionária, ele é revertido ao usuário. Perfeito, Fabião, vamos que vamos, isso aí. Podemos ir adiante, tem mais alguma dúvida? Não, beleza. Tem uma pergunta do Rafael aqui, vamos lá. Senhor Fábio, eu realizei um artigo sobre asfalto de borracha e vi que no Brasil tem poucas rodovias com esse projeto.
Outros países bem desenvolvidos já vêm sendo aplicados esse método faz tempo. Não seria mais viável esse tipo de asfalto? Porque no Brasil é pouco aplicado. Por que no Brasil é pouco aplicado? Você acha que esse método é pouco conhecido? Qual o seu ponto de vista sobre isso? O que acontece, Rafael, né? O que acontece, Rafael? Isso. Trabalho excelente seu, antes de mais nada, sobre o asfalto borracha. Eu acho que assim, a gente precisa de novas tecnologias dentro da construção civil, né? O que acontece? O asfalto borracha, na verdade, assim, a borracha empregada no asfalto ela é um polímero para ele, né? Acho que você deve, sabe, você estudou isso daí, você deve saber até melhor do que eu sobre isso. Mas agora o que acontece? A operação de um asfalto borracha te exige uma temperatura, vamos dizer assim, para trabalho da usina mais alto. Então, as usinas de asfalto, nossa, costumam trabalhar aí, vamos assim, soltar uma massa da ordem de 140 a 160 graus Celsius, né? Um asfalto borracha, você vai trabalhar com uma temperatura um pouco mais alta, da ordem de 10, 20 graus Celsius mais alta, mais ou menos isso. E o que acontece? Uma usina que seria uma usina volumétrica, que são os padrões que nós temos aqui no Brasil hoje, você atingir esse tipo de temperatura, você tem que aquecer demais a caldeira. Então, nossas usinas nem sempre estão preparadas para trabalhar em temperaturas tão altas assim. E a gente costuma ter problema, né, com o asfalto borracha, quando ele sai em temperatura baixa, né, você vai ter um problema no futuro, é um asfalto que ele não vai durar 3, 4 anos, ele vai comer um crocodilo, que a gente chama, que são aqueles caquelados que vão tendo aí sempre na rodovia, ele começa a ter trincas, ele começa a dar exudação, então começa a ter vários problemas relacionados a ele. O ideal para você trabalhar com asfalto borracha seria uma usina gravimétrica. Existem usinas gravimétricas muito boas, porém a maioria delas hoje são importadas, né? A Alemanha tem uma fábrica que é a Limpec, que é muito boa em relação a usinas gravimétricas. Então, às vezes, assim, falta um pouco, né? Aí eu acho que entra um pouco aí naquela questão que a gente estava falando anteriormente aí sobre tecnologias, né? Então, o Brasil ainda precisa, assim, avançar um pouquinho mais, né, nessa questão, principalmente aí quando a gente trabalha com novas tecnologias, né? A borracha, ela veio para ajudar muito a questão que a gente tem hoje aí, por exemplo, como que a gente descarta pneu e tudo mais, isso daí se transformado em asfalto, dá uma ajuda maravilhosa aí ao meio ambiente, né? Mas o que acontece? A gente tem esse problema operacional, a gente tem como resolvê-lo? Tem como resolvê-lo. Mas, assim, no Brasil hoje ainda existem muito poucas usinas gravimétricas, né, que possam operar, né, e fazer um traço desse. Hoje eu vejo essa, aí eu te falo muito aí mais como uma pessoa que já trabalhou no ramo mesmo, e a gente teve bastante, o pouco que eu executei de asfalto borracha, as dificuldades de temperaturas e trabalhabilidade desse asfalto. Perfeito, Fabião. Muito obrigado por esclarecer as dúvidas, viu? Isso aí. Imagina, mais algum? Podemos continuar então? Beleza, vamos continuar. Maravilha. Então aí vamos assim, entrar um pouco aí na concessão, vamos mergulhar um pouco na concessão rodoviária, né? Entender que assim, não só de tarifa de pedágio e duplicações vive uma rodovia, né? Então, o que acontece? A gente tem duas principais divisões, né, dentro de uma concessão rodoviária, sejam elas, a primeira se chama operação, né, que é o OPEX, a gente costuma falar muito isso dentro da concessão rodoviária, e os investimentos, que são o CAPEX. Então, assim, basicamente você tem duas divisões principais dentro da concessão rodoviária. O que é o OPEX, né, que seria a questão operação? São os serviços, né, então, serviços de resgate, serviços de guincho, operação de pedágio, atendimento ao usuário, e por aí vai, tá? Combate a incêndio na faixa de domínio, então nossos caminhões-pipa e tudo mais, controle de animais na pista, né, então existe uma parte ambiental muito importante aí na questão da concessionária, então a gente tem nossos caminhões ali de apreensão de animais, tanto doméstico como também de silvestres, né, nós temos vários aí problemas em relação também a animais silvestres, né, então tem algum tempo aí já, por exemplo, a gente capturou uma onça atropelada na rodovia, uma onça parda, né, grande, ela estava com as patas quebradas, né, e aí a gente tem convênios com várias entidades aí, nesse caso a gente tem convênio com uma entidade especializada em animais silvestres em Assis,
né, que a gente teve que encaminhar essa onça para lá, e aí eles deram todo o tratamento nela e tudo mais. Ela conseguiu se recuperar e depois de um tempo nós soltamos ela aí no meio ambiente de volta, né? Então, tudo isso daí está atrelado à concessão também como um todo. Né? Existe a questão de conservação de rotina, né? Então a gente costuma trabalhar em vários ramos da rodovia na questão de conservação. Então, por exemplo, a questão de roçada, né? Então a rodovia tem grama, né? Então você tem que manter essa grama, ela passa de 30 centímetros, é uma multa que a concessionária recebe. Nós temos a questão de tapa-buraco, então, emergencialmente, se abre um buraco na rodovia, eu tenho 24 horas para tampar esse buraco, depois de 24 horas eu tenho 30 dias para não só deixar esse buraco tampado, mas aí fazer um recorte direito no pavimento, fazer todas as questões aí, fazer os tratamentos e tudo mais, o conserto desse buraco, né? E nós temos as limpezas em geral, né? Nós acumulamos a rodovia, infelizmente o usuário, né, às vezes acha que para fora da janela do carro é o lixo, não é, né, é a rodovia. E a gente recolhe muito lixo na rodovia, toneladas de lixo que a gente recolhe na rodovia por dia. Fora isso também são limpezas que nós temos que fazer na rodovia como um todo, né? Então todo o sistema de drenagem ele tem que ser limpo, ele tem que ser desobstruído, para que no momento da chuva a água percorra e passe sem problemas. Todas as pontes e viadutos nossos têm que ser limpos regularmente. Por exemplo, a Entrevias, no caso, tem a ponte do Rio Tietê, ali na divisa com Borborema e Pongaí, né, e lá são quase 3 quilômetros de ponte. Essa ponte, por exemplo, na época de cana, a gente tem que limpá-la quase que toda semana, né, porque os detritos da cana na rodovia, eles deixam a rodovia escorregadia. E a rodovia escorregadia, por exemplo, um motociclista, a gente sabe o que é o final disso. Então, tudo isso deve ser tratado e feito na rodovia. Então, a conservação de rotina da rodovia também ela é bem intensa e ela é bem constante. Hoje, na Entrevias, por exemplo, hoje são mais de 100 pessoas trabalhando diretamente nessa questão de conservação de rotinas diretos da empresa, né, e mais aí pelo menos mais umas 300, 400 pessoas trabalhando, né, em empresas terceirizadas para Entrevias em relação a esses itens, né. Temos a conservação também de sinalização, então todas as placas na rodovia tem que ter a sua, tem que ter a sua refletância, ela tem que estar conservada, ela não pode estar amassada, ela tem que estar sempre em ordem, né. Então, as pessoas que gostam muito de brincar de tiro ao alvo com placa, né, dar chute em placa, né, lembra que o usuário que está usando a rodovia, ele precisa dela para se orientar, né, então isso é muito importante, a questão da conservação da sinalização, e também não só a sinalização de placas, mas também a sinalização de pista, né, então, para a gente executar, por exemplo, uma sinalização de pista, não é só a gente pegar e pintar o asfalto, né? Você tem que trabalhar também com microesferas de vidro, para que na hora que o farol ilumina a rodovia, você enxergue essa sinalização e ela dê uma refletância boa, né, para que você se oriente onde você está, né? A gente às vezes fala, sinalização de pista é para saber se eu posso ultrapassar ou não, né? Mas basta alguém pegar uma chuva forte, uma neblina, por exemplo, para saber a importância que tem a sinalização da pista, né? Então, e outro item também, conservação das taxinhas da rodovia, né? Às vezes é um item que a gente olha como pequeno, mas uma taxa sobreposta a outra de uma rodovia bem conservada, você tem às vezes até a impressão que você está no aeroporto ali andando, né? Então, tudo isso é importante, né? Então, e as concessionárias, inclusive, têm empresas ou equipes especializadas aí também em conservações de viadutos e de drenagem, como eu falei anteriormente, né? Basicamente, esses são os serviços que são agregados aí à operação rodoviária, né? E além deles também existem as obras emergenciais, né? Lógico, a gente não está... A rodovia é um ser vivo, que a gente costuma dizer, né? Então ela está sujeita aí a uma chuva de maiores intensidades. Eu acho que todos aí devem ter acompanhado o problema aí que, por exemplo, a Entrevias teve no começo do ano, em fevereiro, que teve
um acidente ali de um sistema de drenagem que se rompeu, né, em função de uma chuva, a noite do dia 10 de fevereiro de 2020 agora, choveu o mês de fevereiro inteiro, no ponto que a gente teve a ruptura da rodovia. E além daquele, ainda tivemos mais 22 pontos de ruptura. Então, essas obras emergenciais, desculpa, também estão atreladas aí à necessidade da gente fazer a operação rodoviária. Então, tudo isso daí, assim, compõe a questão operação da rodovia e que representa, basicamente, aí a maior parte que nós temos aí no nosso sistema. Partindo agora para a questão do CAPEX, né, que é a questão do investimento, né, essa é a parte a qual eu sou gerente de engenharia, né, então, essa é uma parte que eu gosto de atuar, é a questão do projeto, das obras e tudo mais, né, então, isso está tudo alinhado aí à questão do CAPEX, que é o investimento, né, o que você faz para você melhorar a rodovia a cada dia, né. Então, basicamente, obras, né, a gente não pode falar de investimento sem falar de obras. Então, todas as obras de duplicação, as obras de entroncamentos, as pontes, os viadutos, as passarelas, vias marginais, tipo de obra, ele está atrelado a um investimento da rodovia, né, que normalmente esse investimento ele está dentro do nosso contrato de concessão, né, estando ele dentro do nosso contrato de concessão, ela é uma obra obrigatória, e essa obra obrigatória ela tem um prazo para ser executada. Né? No caso, por exemplo, hoje, a Entrevias está fazendo quase 68 quilômetros de vias de duplicação, né? Ou seja, está duplicando desde Júlio Mesquita até Platina hoje, né? Mas com projetos aí de duplicação até Florínia prontos, né? Em aprovação na Artesp, para poder, vamos assim, continuar aí o processo de duplicação ainda, né, e dentro desse processo todo, por exemplo, tem uma ponte de 3 quilômetros a ser duplicada ali no Rio Tietê. Não são obras de magnitude grande, né, e normalmente tudo isso aí está atrelado a vários desenvolvimentos de estudo, projetos, contratação de projetistas e tudo mais. Existe a questão de conservação especial de pavimento. O que é isso? Né? Nós falamos ali atrás, quando a gente estava falando de obra aí no início, a gente falava de um pavimento ter uma durabilidade em torno de 10 anos. Né? Sendo a concessão 30 anos, em um dado momento eu vou ter que fazer uma intervenção, que a gente costuma falar que é uma intervenção pesada do pavimento. Essa intervenção pesada do pavimento, ela costuma ser feita em períodos programados, né, para que você se programe em relação aos projetos que você tem que fazer, né, para que você se programe aos alertas à população, porque uma rodovia em obras, principalmente na pista, pista simples, ou uma interdição de faixa quando você está já rodando em pista dupla. Então a conservação de pavimento vamos assim, para a gente manter a durabilidade dele para a próxima década que vai entrar, né? Nesse caso, citando como um exemplo, a Entrevias, por exemplo, esse ano fez 153 quilômetros de conservação especial de pavimento. Né? Então, ou seja, só os trechos, os 68 quilômetros que não estão em obras, que vão passar por esse processo na sequência da duplicação. Desculpa, gente. E falando tudo isso daí, né, não tem como não envolver a engenharia, né, nessa questão do CAPEX, né? Então, normalmente a engenharia está sempre atrelada à elaboração de projetos, a questão aí dos licenciamentos ambientais, o controle ambiental dessas obras. Então a gente tem muito, o grau de importância do meio ambiente é gigante, né, dentro de uma concessão rodoviária. A gente tem muita interação com a CETESB, que é o órgão que nos passa aí as questões de licenciamento e tudo mais. E, além disso, a gente faz todo o controle ambiental das obras. Né? Então, por exemplo, empresas que são contratadas hoje, existem cláusulas contratuais que eles têm que manter uma equipe ambiental tomando conta aí de drenagens provisórias, né, para você poder executar a obra sem nenhum acidente ambiental e tudo mais. E, além de tudo isso daí, a gente tem a questão da administração de faixa de domínio. O que seria isso, né? A faixa de domínio vamos dizer assim, os limites que eu tenho entre a rodovia e os lindeiros da rodovia. Uma rodovia aí
com mais ou menos 590 quilômetros, que é o caso aí da Entrevias, ela tem hoje mais de 2.000 lindeiros ao longo da rodovia, ou seja, a rodovia tem 2.000 vizinhos, né? E aí a gente, lógico, controlar todos esses vizinhos, você precisa de uma equipe especializada correndo atrás de tudo isso daí, né? Até, assim, para eu executar uma obra, eu tenho que fazer uma desapropriação de uma área. Então, todas essas conversas e tudo mais, né, são atreladas aí à administração da faixa de domínio, né? Então, assim, desculpa, gente, mas tentando fazer uma abordagem geral de uma concessão rodoviária, né, estamos aí com esse projeto aí gigante aí que são as concessões, né? O Brasil acho que ainda tem bastante a agregar aí na questão de concessão de rodovias. A gente vê, quem está acostumado a andar em São Paulo sabe que a qualidade das rodovias concedidas são sempre aí das melhores, né? Mas quando você sai de São Paulo e entra em outros estados, a gente vê às vezes o poder público aí na administração rodoviária, ele sempre peca um pouquinho, né? Então, muitas vezes por falta de gente, e aí são itens que a gente não tem como fazer o controle nem nada, né? Mas as rodovias, elas têm, né, eu falo, né, sempre, a rodovia é um ser vivo, né? Então você tem que cuidar dela o tempo inteiro, né? Então, hoje, por exemplo, uma concessão do tamanho da Entrevias, por exemplo, são mais de 1.000 funcionários diretos, né? E no caso, quando você tem obras e tudo mais, você chega a ter mais de 2.000 funcionários indiretos, né? Então, é também um programa de geração de empregos muito importante, né, para tudo, não só para a rodovia em si, mas também para cidades vizinhas que vão sempre agregando, né, e vão sempre trazendo aí um grau de importância muito grande para o desenvolvimento de cada local, né? Então, tentando aí dar uma resumida rápida no que seria aí a concessão rodoviária, lógico que de repente aí se eu continuar falando aqui vai ter assunto para a madrugada toda, tá? Então, tô aberto aí as dúvidas aí, Pedro, estamos prontos aí para escutá-los agora, né, nesse modo online aí, nem sempre a gente consegue uma interação muito bacana, mas eu queria, né, agradecer aí a oportunidade de bater esse papo aí, passar aí um pouco da questão rodoviária, e estamos abertos aí à conversa. Ô, Fabião, beleza, cara. Temos aqui perguntas aqui no chat já, pessoal. Ó, se tiverem alguma dúvida aí, postem, a hora é agora, beleza? Não se acanhem. Vamos lá, estamos aqui para debater. E olha só, o Guilherme, ele falou assim, que ele acabou sofrendo um acidente na rodovia por causa de um pneu. Aí ele falou, quem teria que cobrar esse prejuízo? É a concessionária que se responsabiliza por esses danos, Fabião? Como é que é nesse sentido aí? Olha, normalmente a gente tem tudo isso, a rodovia ela tem uma ouvidoria, né? E essa ouvidoria ela faz a análise de cada acidente que acontece na rodovia, né? Se isso for constatado que, vamos dizer assim, houve uma falha da concessionária, é uma falha de prestação de serviço, né? E isso daí está coberto a indenização, né? Lógico que a gente tem, né, todo esse processo, ele inicia na ouvidoria, ele passa por várias áreas para fazer o acompanhamento, normalmente a conserva e a própria a engenharia em alguns momentos faz alguma atuação, né, e aí se faz uma investigação do acidente, né, e constatado, vamos dizer assim, a negligência da concessionária, né, ou até às vezes a própria falta, às vezes aquela história, né, estourou o pneu do caminhão e na sequência o carro passou e bateu. Isso daí é uma coisa que a gente não tem como fazer uma vistoria, né? Mas é lógico, o pneu está lá jogado há 3 horas, por exemplo, nós temos câmeras de controle desse negócio, desse processo, e você não fez nada e não retirou ele da rodovia. Lógico que tem um acidente nesse porte, a concessionária, em algum momento, ela acaba sendo responsabilizada. Então, cada acidente, ele é investigado de uma maneira, né? A gente recebe muita coisa, né? Diversos acidentes a gente recebe, né? Lógico, por exemplo, estava executando uma poda de grama na rodovia, né? A roçadeira encostou numa pedra, ela voou no para-brisa de um usuário, o ressarcimento é claro, né? Então, muitas vezes isso está sempre atrelado a uma investigação de cada acidente, né?
Beleza, show de bola. Muito legal mesmo, porque isso acontece muito, né? E outra pergunta que acontece muito também, que o Rafael mandou pra gente, é assim, que no caso da ruptura da rodovia por problemas com alto índice pluviométrico, tem um determinado tempo para arrumar o local de ruptura? Porque isso é um problema muito recorrente também, né, Rafael? Essa relação de índice Assim, pluviométrico. É, a gente teve um acidente recente, por exemplo, né, que a rodovia precisou permanecer fechada por 60 dias, né? E ela só permaneceu só 60 dias porque, assim, a concessionária empregou técnicas construtivas que foram, por exemplo, nós subimos esse aterro todo em pedra, né? Porque se fosse subir em solo, eu ia levar pelo menos mais 60 dias para conseguir refazer esse aterro. Então, o projeto, por exemplo, foi desenhado com o que a gente havia, assim, o que havia por perto de fornecimento de material. Então, o que rompeu foi um bueiro triplo, mas na verdade o que a gente reconstruiu foi uma galeria, né, que tem uma vazão semelhante, mas era o que era o que, por exemplo, era o que eu tinha na prateleira naquele momento. Então, assim, isso normalmente um acidente desse é extremamente dinâmico, né? Lógico, toda rodovia concedida ela é segurada, né? Então num acidente desse você vai acionar o seguro, né? Nunca que você vai recuperar tudo isso, o seguro te reembolsa sempre uma parte desse processo, né? E o restante, é lógico, é um acidente que você tem que refazer de qualquer jeito, né? Só para ter uma ideia, por exemplo, em fevereiro nós tivemos 23 ocorrências de rompimentos na rodovia, né? Sendo teve o bloqueio da rodovia, os demais foram interdições parciais. Em algum momento você interdita um acostamento, né? Em algum momento você faz uma interdição parcial da rodovia. Mas é sempre assim, a ideia é sempre a gente ter o mais rápido possível fazer essa recuperação, né? Não só para ajudar o usuário que se locomove ali para dentro, mas também existe toda uma questão operacional da concessionária também para que isso seja permitido da melhor forma possível, né? não, perfeito, muito bom. Olha só, o Thiago aqui ele fala uma coisa também curiosa, que assim, no caso de rodovias, não vou citar o Dynabase, acho que é assim que fala, como aditivo do solo. Esse tipo de aditivo não é permitido? Sim, assim, existem vários aditivos que a gente hoje, assim, a estrada tá tendo uma revolução que, vamos dizer assim, começou muitos anos atrás com o concreto, né? Hoje a gente não faz nenhum concreto se não pensar em uma espécie de aditivo, né? Quem já está passando pelas disciplinas de tecnologias construtivas deve acompanhar bastante isso em relação aos critérios construtivos que a gente tem. A estrada está se revolucionando, tá? Por exemplo, no caso nosso das obras de duplicação que a gente está fazendo hoje, nós estamos trazendo uma tecnologia da Holanda, né, que o Dynabase, se não me engano, ele é um líquido, não tenho muito conhecimento dele. No caso, nós estamos fazendo, por exemplo, uma espécie de um pó, né, que você faz uma mistura com o solo, e isso, vamos dizer assim, dá um processo de... ele faz uma reação com o cimento, já vamos falar um pouco de química aqui, né, mas ele faz uma reação química com o cimento, e ele consegue, vamos assim, te dar uma propriedade de resistência maior, né, utilizando, lógico, a quantidade de cimento é muito grande, mas quando você junta o solo com o cimento, dependendo da proporção que você faz isso, o cimento ele rouba muita água dessa mistura e ele acaba rachando a sua base. Então, por exemplo, esse aditivo que nós estamos usando, ele serve para que você elimine essa questão dessas rachaduras no solo e você tenha um pavimento com uma maior resistência. Então, assim, além, você tem vários, né? Existem muita gente fala, né? Tem a baba de cupim, tem o Dynabase, tem esse que nós estamos usando, que é o Road 100. Então, são diversos aí hoje aditivos, né? Isso está sempre atrelado à questão de tecnologias construtivas, né? Então, não sei se já passaram aí pelas tecnologias aí. A gente fala muito em concreto na faculdade, né? Mas a gente tem bastante novidades aí em relação ao solo. Né? Muitas delas são importadas, porém a gente tem muita coisa também desenvolvida aqui no Brasil, né? Acho que essa é a parte também importante do ensino, pesquisa e extensão, né, dentro da universidade, que eu acho que essa ponte mercado de trabalho e universidade é bem importante para esses desenvolvimentos de tecnologias, né? Ah, com certeza. É legal porque
a gente tem essa troca de experiências que a gente vê, às vezes, coisas na teoria, mas nada como alguém da área, né, Fabião? No caso, você falando como é que funciona na prática, né? E essa questão do aditivo, eu acredito que deve ter alguma lei, alguma coisa que normatiza isso, né? Ter algum limite, não é? Então não pode usar muito ali para não dar problema, né? Não, com certeza, né? A gente, lógico, tudo você vai seguir uma normativa, né? Por exemplo, no nosso caso, nós estamos usando um aditivo para o solo cimento, né? Porém, eu tenho que atender propriedades mecânicas de uma normativa de solo cimento, né? Então, a gente sempre, lógico, é o que a gente fala, né? Por exemplo, eu vou adicionar um aditivo ao concreto. No momento que eu adiciono esse aditivo, é lógico, ele vai dar um FCK a uma quantidade de dias e eu vou ter que seguir esta linha de raciocínio. Você consegue adicionar esse aditivo reduzindo a água, com isso você consegue reduzir cimento e ganhar resistência. O solo basicamente é isso. A grande diferença é que, no nosso caso, por exemplo, eu não ponho menos água. Na verdade, a gente põe mais água ainda, porque as reações do cimento necessitam, no caso, de mais água, né? Então, sempre são as tecnologias que nós vamos aprendendo também no dia a dia. É bem importante essa questão aí do que a gente vem desenvolvendo, né? E isso passa também muito nessa questão do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente vê muito, eu vejo muito, pelo menos na época que eu tive na faculdade, né? A gente desenvolvia muito pesquisa, muito estudo e tal, porém a questão extensão tinha um abismo que eu tô vendo que, assim, começou a reduzir esse abismo, sabe? É bem importante ter essa troca de informação, né, entre a universidade e o mercado de trabalho, né? A empresa júnior ajuda bastante isso também. Eu vejo que a FAIP está em processo de implantação ali agora, né? Então, isso é bem legal aí da gente ter essas condições aí de trocar ideias, né? Não só do mercado de trabalho para a universidade, mas também da universidade para o mercado de trabalho. A gente aprende todo dia também. Poxa, com certeza, não, concordo totalmente com você. E olha só, o Vander mandou também que no Brasil, tradicionalmente, a gente tem o meio rodoviário como o mais utilizado, né? Quais são as tendências de tecnologia para o desenvolvimento de traçado e espessura de pavimento para promover o conforto e segurança dos usuários? Ou seja, né, o que você acha que pode, ao longo dos anos, se popularizar fora a rodovia? A rodovia, assim, o modal rodoviário no Brasil, ele vem, né, se intensificando há décadas, né, mas assim, ele não é um modal barato, né, perto de, por exemplo, se você pensar um modal ferroviário, um modal fluvial, por exemplo, né, lógico assim, eu estou tirando um pouco, eu vivo da rodovia, porém a gente tem que ser coerente nas nossas posições, né, a gente sabe que as rodovias, a gente tem um potencial hídrico no Brasil gigantesco, então, assim, é muito importante que isso parte, não tem outro jeito, tem que partir do governo mesmo, do incentivo também a novos modais, né? A gente sabe, por exemplo, um caminhão tem a capacidade de transportar, no máximo, aí, 9 eixos, vai transportar 40, 50 toneladas, para um trem vai transportar muito mais do que isso. Hoje, estou meio por fora da questão aí, né? Um transporte fluvial, por exemplo, né? Então, lógico, você tem que ter os centros de distribuição, né, atrelados, então é tudo uma questão logística que deve ser bem estudada, né, para que a gente também comece a ter vantagens no nosso produto, né? Nós estamos escoando, eu trabalhei um bom tempo da minha carreira ali, eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, né, e aí você via o escoamento da soja descendo desde o Mato Grosso ali de Cuiabá, ele desce, passa por todo o Mato Grosso do Sul para chegar nos portos de São Paulo e no Paraná, né, e tudo isso transportado por caminhão. Às vezes você olha e você vê assim, uma planície, né, que é o estado do Mato Grosso do Sul, ali você já está no centro-oeste, ali você já tem um relevo que te ajuda muito, por exemplo, a ter uma ferrovia para fazer essa ligação, e lógico, próximo à ferrovia você tem que ter os centros de distribuição, né? Então, os modais, eu acho que eles devem ser intensificados, apesar que assim, a rodovia ainda tem muito também chão pela frente em termos de desenvolvimento do país, né? Opa, beleza, Fabião, beleza, cara. Então, e tem outra coisa também muito interessante aqui que o Lucas perguntou. Lucas Souza, ele fala assim: Senhor Fábio, para quem tem interesse em trabalhar
com construção de rodovias, qual o caminho a seguir para preparar para o mercado de trabalho? E quais softwares aprender ou quais cursos fora da faculdade deve procurar? Isso é interessante, né? Para quem de repente termina a faculdade e quer dar o próximo passo nessa área, Fabião. Olha, normalmente assim, você acaba tendo bastante vivência dentro do próprio mercado de trabalho, né? Hoje, assim, softwares de projeto de rodovias não é nada muito diferente do que se usa, né, dentro da construção civil também, né? Então a gente projeta sempre, você tem sempre seus trabalhos topográficos, né, que são feitos aí. Hoje a estação total domina aí, né? Hoje até muita gente usa mais o GPS, inclusive. Mas a gente usa os nossos programas são os padrões, né? Civil 3D, o AutoCAD e, vamos assim, as ramificações hoje que esses programas têm, né, dentro do processo como um todo, né? A concessionária em si, ela não desenvolve o projeto, né? Normalmente é um serviço que a gente terceiriza, uma empresa especializada, né, no serviço. Eles têm os técnicos especialistas e aí, assim, eles desenvolvem as disciplinas e a concessionária acaba sendo um generalista, né, que faz a análise global do processo, né? Hoje vem se falando muito em metodologia BIM, né, para os projetos também rodoviários, né? A rodovia ainda engatinha muito na metodologia, porém é muito difundido aí hoje os critérios e necessidades. Por exemplo, a Artesp hoje ela não aceita mais um projeto das novas concessões se não forem na metodologia do BIM. Então aí você já precisa de novos aparelhagens, aí, novos softwares para você fazer os desenvolvimentos, não só dos projetos funcionais, mas também dos executivos, né? Ah, que legal, porque o BIM a gente sabe que é um processo que está crescendo muito, né, Fabião, cada vez mais. Pessoal, para quem não sabe, o BIM é um sistema integrado que você trabalha em uma coisa e ele já automaticamente interliga outras. Por exemplo, a gente tem na construção civil o Revit, né, que você faz uma planta de uma casa e já te dá os cortes. E a gente tem o BIM em todas as áreas, né, Fabião? Então até para estradas tem o BIM, cara. Você não sabia não, que legal. Não, a estrada hoje já vem, assim, eles estão se desenvolvendo muito aí, né, nesse processo. A gente tinha muito problema, assim, com a questão de interferências nos projetos, né? Então, por exemplo, você fazia lá o seu projeto rodoviário, implantava suas drenagens e tudo mais, na hora que você ia colocar sua sinalização, por exemplo, na hora que você chegava ali na obra para colocar, você via que tinha uma canaleta no meio dela. Isso... Vou falar assim, estou falando da canaleta, mas, por exemplo, você instalar uma placa e acertar uma fibra ótica, né? Tudo isso daí eram problemas aí que a gente hoje, com a metodologia de integração desses projetos como um todo, né? O BIM traz isso para a gente, a questão de integração, né? Isso nos ajuda bastante para que a gente consiga, vamos assim, diminuir esses problemas de interferência que a gente verifica ao longo de um projeto rodoviário, né? Às vezes você está desenvolvendo aí 30, 40, 50 quilômetros de rodovia e normalmente é aquela coisa, né? O especialista em drenagem está lá no AutoCAD, lá projetando a drenagem dele, enquanto o de sinalização está lá, né, no Placa Pro dele, montando lá todos os projetos de sinalização, e só que um não está conversando com o outro, né? Então a metodologia ela é boa porque você parte de uma mesma base, né? E essa base salva, né, por todos eles. Uma hora um vai lá olhar e falar, poxa, mas peraí, né, a sua drenagem tá pegando no meio da minha placa, né? Então, ou a sua placa tá no meio da minha drenagem, por aí vai, né? Nossa, é uma grande responsabilidade, né? Porque que nem a gente tem na nossa casa, vai furar uma parede, estoura um cano, imagina se estourar uma fibra ótica, um cano na rodovia, né, cara? Você pode deixar um município sem, né? Não tenha dúvida, né? E ainda assim, a gente fala ainda desses, mas, por exemplo, a gente tem, por exemplo, tubulações, o gasoduto Brasil-Bolívia, por exemplo, cruza a rodovia, né? Então, você imagina um gasoduto ali e uma escavadeira passando junto, né? Então, são algumas coisas que, né, você tem oleodutos, né? Você tem coisas que, assim, um procedimento, até uma própria rede de água, por exemplo, uma rede de água pressurizada, se uma escavadeira bate nela, você manda a escavadeira longe, né? Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Pois é, verdade. Fabião, e outra coisa também, cara, cursos, né, que a gente falou de softwares e tal, e cursos, existem bastante pós, ou de repente um mestrado, doutorado, nessa área? Como que é? Existem os cursos de extensão, né, que aí são aí mestrados, doutorados. O tema
o tema estrada, ele é gigante, né? Então você tem desde a questão mecânica dos solos, você tem a questão, né, todo mundo pensa em estrada, já pensa direto no pavimento, né? Mas às vezes você tem a questão hidrologia, né? Para você ter projetos de drenagem otimizados, né? Eu tinha meu professor de pavimentos, ele costumava dizer assim: o primeiro problema do pavimento se chama água, e o segundo também água, e o terceiro também água. Então a gente sabe que você tem que tirar a água do pavimento de algum jeito. Então, né, as questões de drenagem são muito importantes, né? Então você, lógico, você pode migrar para uma carreira acadêmica, né, na questão, né, de estudos, né, desenvolvimento de tecnologias para essa área de estrada, e aí sim o mestrado, o doutorado, né? E assim, hoje em dia tem bastante curso também, assim, de extensão, né, que aí seria os MBAs da vida aí, de extensão em engenharia rodoviária, né, que é onde, vamos dizer assim, o que eu tentei passar em 1h30 aí, eles dão uma aprofundada aí num curso, né, bem bacana, né, assim, pegando a engenharia rodoviária como um todo, né. E assim, a engenharia rodoviária, ela, não só a infraestrutura toda, ela está sempre bem relacionada à questão de gerenciamento de projetos, né. Você não só, a engenharia de uma concessão, por exemplo, a gente pega, eu falo que você nasce e morre no projeto, né? Então, o projeto é o início de tudo, que depois você faz um acompanhamento de obra, porque sempre acontece um imprevisto em obra, se não acontece não é obra, eu costumo falar isso, né? E na hora que você chega os finalmente ali, você tem que fazer um as-built daquilo que você executou, né? Então, tudo nasce e morre dentro da engenharia na questão de uma concessionária. E o gerenciamento desse projeto como um todo, né? Então, assim, hoje nós temos, por exemplo, na Entrevias a gente tem obras que estão em processo de as-built, eu estou com obras em projeto e eu estou com licitação de projeto ocorrendo, tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, às vezes nessa questão, o curso também de gerenciamento de projeto ajuda bastante, né? No meu caso, eu fiz 10 anos atrás e até hoje me ajuda bastante também. Muito legal, muito bom. Aí, pessoal, então, para quem de repente se interessou aí, a gente tem mestrados, doutorados e até mesmo especializações, né, MBAs e tal. Então, fiquem ligados aí, porque isso é muito legal, né? Essa vertente que abre a área. Que nem o Fabião falou, não é só das estradas, mas da questão da hidrologia, da hidráulica, está muito presente também, né? Como a água é um grande benefício, mas um grande malefício nesse ponto. E a gente tem bastante, vamos dizer assim, a interação na rodovia, né? A gente fala assim, né, a engenharia de infraestrutura, ela é muito pequena ainda, né? Então a gente precisa de profissionais com especialidades nisso, né? Você sempre, na hora que você começa a ver ali, meus últimos 14 anos, eu estou sempre encontrando as mesmas pessoas. Né? Por quê? Porque é um mercado que ele acaba sendo limitado mesmo, né? A gente costuma falar que assim, mais de 80% de um programa de universidade ele está voltado muito mais para a construção civil, né? Então, vamos dizer assim, tirante a disciplina de topografia, a disciplina de estrada, a disciplina de ponte, você vai ver o restante basicamente é construção civil, né? Então, às vezes assim, se aprofundar no conhecimento de uma hidrologia, né, de um conhecimento de uma mecânica de solos, né? Então, por exemplo, um geotécnico, né? Hoje os geotécnicos no país, você vai olhar, a maioria já está beirando seus 70 anos para cima. Né? Por quê? Porque você formar um geotécnico, você leva quase 10 anos. Então, a pessoa que tem um interesse, por exemplo, na geotecnia, ela já vai ter que ficar atrelada a uma dessas pessoas para vir adquirindo conhecimento, né? E são muitas coisas aí que você tem a aprender mesmo na infraestrutura. Tem muita coisa ligada ao dia a dia, né? E muitos também voltados, né, à questão aí de um curso de extensão, de uma pós-graduação, né? E tudo mais, né? E você tem também aquelas dois meios, né? Você pode ser um generalista, né? Eu costumo me conceituar como um generalista, porque assim, a gente consegue andar um pouquinho em cada disciplina sem conhecer todas, né, ao fundo. Ou você pode ser um especialista, né? Eu quero me aprofundar na disciplina de pavimento. Então você vai, assim, cair de cabeça no pavimento e ser, assim, o nome do pavimento, né? Ou você acaba sendo um generalista que mexe um pouquinho de tudo, né? Então, às vezes o meu dia passa com estrutura de concreto, geotecnia, drenagem, geometria, o dia todo falando de várias disciplinas ao mesmo tempo.
Às vezes a gente não está no meio com o meio ambiente e faixa de domínio junto, que essa engenharia completa. Muito bom. É isso aí. E olha só, o Rafael no chat mandou aqui uma pergunta que é a seguinte: quais as vantagens do pavimento de concreto em relação ao pavimento de concreto betuminoso que usamos? Qual o mais viável em relação ao custo e tempo de duração do pavimento? O pavimento asfáltico, né, concreto betuminoso, ele é o mais difundido hoje no país, até por conta de um custo-benefício, tá? Ele acaba sendo vantajoso, né, sempre que você está também com a questão técnica no meio, tá? Ele é um pavimento que ele dura menos por natureza, tá? Porque ele é um pavimento que a gente chama de flexível, né? Então ele trabalha, né, em alguns pavimentos que são semi-rígidos, eles têm uma durabilidade um pouco maior, eles conseguem levar aí a 15 anos, tá? Porém a durabilidade de um pavimento flexível, para que ele se torne economicamente viável, ele é em torno de 10 anos, tá? Já o pavimento de concreto, ele é um pavimento que, se bem executado, no pavimento flexível é a mesma coisa, ele consegue ter durabilidades aí para mais de 30, 40 anos, né? Quem às vezes quem costuma acessar o litoral de São Paulo, sabe que, por exemplo, descendo final da Imigrantes, aí você vai sentido Praia Grande, Peruíbe, você vai passar numa rodovia de pavimento de concreto que tem mais de 40 anos de execução. Está lá o pavimento, né, em boas condições, vira e mexe, você troca uma placa de concreto aqui ou ali, mas a durabilidade dele é muito grande. Né, o Rodoanel em São Paulo, né, você tem ali um pavimento de concreto também que já está ali, já está beirando aí uma década já de execução, né, e está lá inteiro. Então, mas o que acontece? A oscilação, vamos dizer assim, da viabilidade econômica normalmente passa, assim, tanto pelo preço do cimento como pelo preço, né, do principal insumo do asfalto, que é o CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo, né? Então essa é a principal, vamos dizer assim, a moeda que pesa, né? Os últimos 2 anos, né, mais ou menos, os últimos 3, na verdade, o CAP ele subiu vertiginosamente, ele chegou aí a aumentos de até 80%, né? Mas ainda assim, o pavimento de concreto betuminoso, ele ainda está sendo economicamente mais vantajoso do que o pavimento de concreto. Primeiro também porque você tem uma limitação de empresas, né, de execução de pavimento de concreto, é uma tecnologia que não se domina tanto ainda no país, então você tem que ter equipamentos especiais, acabadoras de concreto, né, você tem que ter usinas de concreto próximas. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um pavimento em Florínia, por exemplo, a usina mais próxima é em Assis, eu não consigo garantir a chegada de concreto o tempo inteiro. Então, eu teria que montar uma usina em Florínia, por exemplo, para ter um pavimento, para conseguir executar um pavimento de concreto. E aí começam os custos, né? Então, sempre essa análise econômica, financeira e técnica estão sempre atreladas aí no meio. Legal, muito bom, Fabião. Viu? E vamos abrir a câmera aqui, né, para o pessoal ver, pelo menos você, meu querido. E, pessoal, eu vou ler a pergunta aqui, ó, tem do Guilherme e do Bruno. E vamos finalizar com a do Bruno para a gente não se estender mais, né? Mas está muito legal, eu fico muito feliz. Estamos aí à disposição, se eles quiserem. Eu falei, para falar de engenharia rodoviária, a gente pode passar a madrugada conversando aqui. Muito bom, eu fico muito feliz, o pessoal está interagindo bastante, isso prova que o pessoal está curtindo, né, Fabião? Muito obrigado mesmo, cara. Com certeza, legal. Feliz por isso. Sim, com certeza. Vamos lá, ó. Guilherme então pergunta: Sr. Fábio, por que o asfalto brasileiro usa tão pouco a mistura de pneus junto à multa asfáltica? A gente comentou ali no começo, né, sobre a questão do cap borracha, né, a borracha sendo um polímero aí pro pavimento, né. Hoje eu vejo a maior dificuldade que existe hoje seria, vamos dizer assim, em termos de infraestrutura para execução, né. O cap borracha ele tem uma temperatura, vamos assim, de trabalho maior do que o cap convencional, né, o pavimento de asfalto convencional. O asfalto borracha ele trabalha a uma temperatura maior, né? E as nossas usinas classicamente são usinas volumétricas, né? O que eu até explicando um pouco melhor da pergunta anterior, né? O que é uma usina volumétrica, né? Ela dosa o cimento asfáltico de petróleo, então o CAP, ele dosa através de volume, né? Então no momento você esquenta esse material todo e você através de um sistema de volume você injeta
né, o CAP dentro. Então, essa é uma usina volumétrica, e aí esse asfalto pronto vai para a caçamba do caminhão. Já uma usina gravimétrica, ela trabalha de uma forma diferente, ela trabalha com limitadores separados, né, e você vai fazendo as temperaturas trabalhando de forma diferente, eles vêm de cima para baixo, né, por isso que ela é gravimétrica, né, e aí com isso o que acontece? O CAP ele é incorporado, né, ao asfalto de forma da gravidade. Isso te permite também trabalhar em temperaturas maiores. Né? Então, quando você trabalha com uma usina volumétrica com um asfalto baixo, você às vezes consegue ver até parte do CAP sendo expelido, né, pela chaminé ali da caldeira, né, porque ele entra, a caldeira tem que esquentar demais. Então, isso às vezes chega a ser até perigoso para a própria usina. Né? Então, normalmente se aconselha trabalhar com asfalto borracha com uma usina gravimétrica. Então, acho que com isso a gente também percebe, né, e as usinas gravimétricas elas são muito mais caras do que uma volumétrica. Né? Então, por isso que eu acho que hoje a gente ainda tem, né, um lapso aí para a gente trabalhar melhor aí com asfalto borracha. Entendi. Muito legal, muito bem esclarecido, Fabião. Você é um cara aí que manja muito. Eu acho que o pessoal tá que isso, cara, tá curtindo demais aí. Tá sendo muito agregador, acredito, não só pra mim, mas pra todo mundo aí, cara. A gente fica muito feliz em ter você aqui, de verdade, viu, Fabião? Então, vamos lá, para finalizar a última pergunta aqui, ó. Bruno Menezes falando, por que no Brasil não se utiliza esse tipo de asfalto mais resistente em todas as rodovias? Não evitaria os gastos com recapeamento? Acho que é uma coisa que você tinha falado de questão custo-benefício e tudo mais, né, Fabião? Realmente a questão custo-benefício, sempre você tem que fazer uma análise de custo-benefício na hora do momento da aplicação. Né? Então, pegando aí, vamos assim, o asfalto do concreto, né, normalmente, atualmente, assim, hoje eu estou beirando 20 anos aí que eu já estou no mercado de trabalho, né, e a gente nunca conseguiu, vamos dizer assim, uma viabilidade econômica pavimento de concreto, tá? Eu até achei que quando eu trabalhei no Rodoanel em 2011, 2012, né, e aí, assim, como você tem um volume de 100 mil veículos dia, a gente quase que a ideia inicial foi, não, a gente precisa de um pavimento de concreto, deixa 3 faixas de rolamento para cada sentido, então, assim, uma estrutura de pavimento muito forte, e ainda assim a gente acabou optando pelo pavimento flexível, principalmente assim, a dificuldade maior. Você estava próximo a São Paulo, porém uma usina de concreto mais próxima estava em torno de 20, 30 quilômetros. 20, 30 quilômetros para você rodar com um caminhão de concreto, às vezes você perde a trabalhabilidade dele para você fazer o lançamento, então a usina de concreto ela tem que estar muito próxima. E aí, no momento que você precisava de usina suficiente para atender um pavimento desse, a aquisição da usina, a montagem dela, e aí mais atrelado a isso, o preço do cimento, na época, o pavimento flexível foi mais vantajoso. Legal. Não, show de bola. Olá, Pedro. Oi, professora Lema, tudo bem? Pode falar. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Lema, tudo bem? Desculpa aí a minha ausência, porque eu estou um pouco de licença médica, mas eu estou aqui participando, vibrando com todos os alunos presentes. Fico muito feliz de você ter participado disso. Tenho algumas perguntas para fazer também. Gostaria de fazer, se fosse possível. Claro, então é o que eu falei, assim, a estrada, se a gente for falar hoje, a gente passa a noite aqui. É verdade, eu já passei muito tempo em estrada também com meu pai, depois no meu estágio no DR, eu gosto de trabalhar com tecnologia, que você sabe. Nós estamos aí com algumas perspectivas de trabalhar a sua intensidade dentro da nossa empresa Júnior. E como você bem citou, seria de desenvolvimento de projetos e de trabalhos de materiais mesmo. Eu acho que a pesquisa tecnológica pode nos dar um caminho muito bom para evoluirmos, às vezes, técnicas que podem ser processadas localmente, de acordo com o grau de experiência que nós podemos propiciar a esses novos engenheiros.
O que você acha da gente desenvolver um trabalho desse dentro da empresa Júnior, na FAIP, com os engenheiros civis, ou os futuros engenheiros? Eu acho que é extremamente interessante, né? Eu estava abordando esse tema com o Pedro aí um pouquinho atrás, aí a questão do ensino, pesquisa e extensão, né? A gente vê muito ensino e pesquisa dentro da comunidade acadêmica, né? Mas essa extensão com o mercado de trabalho, pelo menos nos 20 anos atrás que eu estava lá na faculdade ainda, eu via isso como uma a gente tentar reduzir isso, né? E a extensão está muito característica nisso, né? A empresa Júnior, por exemplo, desenvolvendo uma pesquisa com laboratório e tudo, né? Isso tudo nos auxilia, né? Acho que é a questão, nós temos, né, nós temos um setor aí de comunicação e tudo mais que nos auxilia aí em financiamento de projetos e tudo mais, né? Basta, acho que assim, vamos desenvolver um projeto, vamos conversar. Isso para mim tá bem latente aí para a gente aproximar aí com a universidade. Acho que aí não só entrevistas, né, mas o grupo tem mais concessionárias. Acho que isso daí, assim, as empresas em geral precisam, né, do conhecimento técnico também tá junto, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho muito importante, porque quando nós temos a base do que já foi desenvolvido, nós podemos processar novos projetos. Um deles, você sabe bem que eu desenvolvi, foi a usina móvel de lama asfáltica, processada dentro da indústria Romanelli. A gente desenvolveu essa patente, tem aí mais de 20 anos, ela já caiu em domínio público, mas o know-how que a empresa adquiriu e propiciou para o desenvolvimento das construções das rodovias no Brasil foi muito boa. Não só no fornecimento da usina móvel, mas também no processamento das manutenções dos equipamentos. Porque muitas vezes as empresas pensam em lançar alguns produtos inovadores, mas não pensam na continuidade do uso e da melhoria dos equipamentos. Então, eu acho que isso é importante nós podermos conhecer. Eu iniciei esse semestre, junto aos alunos, aí uma abertura para pesquisa na parte de inovação, conceito de propriedade intelectual, das pesquisas tecnológicas, e nós estamos aí com uma certa dificuldade também por causa do ensino remoto, que a distância às vezes fica difícil a gente passar a miúde, mas a gente não pode desistir, porque eu penso que esse é o caminho, e dentro da empresa Júnior. Sem dúvida, acho que até a gente estava discutindo isso aí logo no início aí da apresentação, né, com o Pedro ali, né, uma pergunta que surgiu foi a questão, assim, que patamar estava o Brasil aí em relação aos outros países, né, acho que até foi muito bem comentado contigo aí a questão da lama asfáltica, era um equipamento específico para isso, né, e assim, o Brasil é dos poucos países que, vamos dizer assim, essa questão do revestimento micro, né, que é o caso da lama asfáltica, micro revestimento e tudo mais, eu acabei esquecendo até de comentar aí, é um dos países mais desenvolvidos nesse assunto, né, tem em termos de produção de equipamentos e tudo mais, né, então a gente tem também a nossa contribuição para o planeta em relação aos nossos desenvolvimentos, né, muitos itens aí a gente ainda engatinha, mas acho que é bem importante também colocar aí o que o país tem em contribuição, né, e sempre vem atrelado ao quê, né, vem sempre atrelado à questão da pesquisa, né, sem pesquisa você não desenvolve nada, né? Então, é isso que, se a gente não pesquisar, nós vamos continuar usando usina volumétrica para fazer pavimento flexível a vida toda, né? Então, acho que parte aí, eu sou oriundo aí do ensino, pesquisa e extensão, eu fui bolsista da CNPq por um tempo, então, assim, eu gosto muito, né, desse tipo de trabalho, né? Apesar que, por incrível que pareça, minha pesquisa era em habitações sustentáveis, né? Então, eu saí totalmente fora da minha área, né, e fui parar na infraestrutura, mas que eu falo, né, o vírus da estrada me pegou e eu não largo dela nunca mais. É o que aconteceu com meu pai também. Eu espero que os nossos alunos, muitos, se animem para nós termos aí colegas para trabalhar com você. Não, com certeza, estou à disposição, né?
tenho colegas de trabalho que estão aí dentro da reunião aí, né? O Frank, então, o que vocês precisarem aí também, contato aí, podem vir. Eu gosto de falar de engenharia, né? Por isso que eu falei assim, se me deixar aqui, eu passo a madrugada falando disso. Nós montamos um laboratório de água junto à faculdade. Estamos desenvolvendo alguns estudos também na parte de manutenção de projetos aí ligado à qualidade da água para a construção civil, inclusive. E materiais muito interessantes que eu gostaria depois de lhe apresentar. Com certeza. Vamos conversar, vamos aproximar. Eu acho que isso é bastante importante. Sim. Eu vou marcar isso, a gente vai voltar às aulas presenciais agora, a semana que vem, se Deus quiser, né, Pedro? Sim, exatamente. Uhum. E queremos E você daí aqui, nós né, vamos Fábio? processar Aqui, esses encontros nossos dos alunos para que eles se animem a trabalhar com essas pesquisas, porque, por enquanto, eles estão achando enfadonho as pesquisas, porque está só na parte técnica, inicial, mas na hora que eles entrarem com a inovação, eu sei que eles vão gostar muito. E voltado para a engenharia é fenomenal. Com certeza. Estamos abertos aí a conversar com todo mundo aí. A gente sabe quem está aí nos primeiros anos dos primeiros semestres aí, eu falo, aguenta as pontas porque a parte legal vai chegar, né? É isso aí. Tem certas coisas que não tem jeito. Você tem que passar pelas matemáticas, físicas e químicas da vida aí para é verdade. Na engenharia mesmo. E assim, lógico, não desmerecendo, cada disciplina tem seu grau de importância, mas às vezes a gente entra eu lembro meus primeiros semestres de universidade, eu falava, gente, eu não queria fazer matemática, né, mas você tem que fazer, você tem que estar assim, apto também aquela coisa, né, se você quer continuar dentro da academia, desenvolvendo pesquisa e tudo mais, é onde você tem as integrais da vida aí, tem que fazer parte do seu dia a dia. Com certeza. Tem que fazer parte, evoluir cada vez mais, estudar mais. Tenha dúvida. Muito obrigada. Exatamente. Obrigada, Pedro. Imagina, professora Nelma, é uma satisfação enorme ter você aqui com a gente. Grande, Fábio, eu quero agradecer imensamente em nome da FAIP para todo mundo. Obrigadão, Fábio. Foi muito legal, eu acho que o pessoal gostou muito. Pessoal, depois dê feedback. A FAIP aí, a oportunidade que vocês deram para a gente compartilhar aí. Tentei transformar isso num grande bate-papo mesmo aí. É uma pena que essa questão virtual aí a gente não consegue ter um contato mais próximo, né? Mas também estou à disposição aí para a gente, num momento oportuno aí, poder fazer um bate-papo aí geral aí com todo mundo aí. É bem gratificante a gente poder passar a nossa experiência, né? Porque nem sempre a gente estava. Eu lembro na faculdade eu tive muito pouca oportunidade de ter alguém no mercado de trabalho para ter uma ideia, né? Então, eu acho que essa troca de conhecimentos aí, mostrar aí o que a gente pode contribuir também, vamos nessa. Então, tamo junto aí. Com certeza, e vamos ver quando acabar essa pandemia, né, Fabião, se a gente pode combinar alguma coisa, que agora a gente está nesses tempos, vamos dizer assim, exóticos, mas vamos combinar, cara. Não só você vindo aqui, mas fazer parcerias, vamos mantendo contato. E, gente, muito obrigado aí, todo mundo que acompanhou. Estou à disposição aí, realmente, assim, estou aí para contribuir, né? Acho que conhecimento a gente não pode levar para baixo da terra, o que eu puder ajudar. E sempre é lógico, a gente está sempre aprendendo, né? Então, sempre que conversa com as pessoas, a gente tem sempre lições a serem aprendidas aí, isso é o mais importante, né? Por isso que eu falo que assim, o presencial às vezes é mais gostoso para você escutar também histórias, né? Poxa, eu tava aí, uma das perguntas aí foi a respeito de uma pessoa pesquisando aí sobre asfalto borracha, poxa, isso é muito bacana, né? É um tema que me interessa bastante, né? E sou até meio leigo um pouco na questão do asfalto borracha, até por conta da gente não usar muito, né? Então, isso é sempre importante, a gente estar junto aí para aprender. Exatamente. E o simpósio acaba sendo isso também, né? Porque essa troca de experiências entre aqueles estudantes com pessoas que estão no mercado de trabalho e fomentar a pesquisa, né, Fabião? Como você ressaltou muito, é super importante. A gente está em busca de novas tecnologias, em busca de se aperfeiçoar sempre e melhorar sempre, né? Com certeza.
estamos aí sempre para contribuir, melhorar e aprender também, que é o mais importante. Exatamente. Gente, então quero agradecer a todo mundo de verdade. Tenham uma ótima noite e espero que vocês tenham gostado, viu? E é isso aí, né? A gente se vê aí na FAIP com mais eventos. Fiquem ligados aí, porque a gente sempre vai estar postando novidades. Vamos avisar todo mundo. Fabião, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, professora Nelma. Muito obrigado a todo mundo. Agradeço, Nelma, agradeço a todos os alunos aí que tiveram a paciência de me escutar aí numa sexta-feira à noite. Acho que bem gostoso. Sim, e bem importante. É verdade, muito importante, pessoal. É só isso, vocês estão no caminho certo. Eu quero mandar um abraço a todo mundo que trabalha com o Fábio, que está no chat também, né? Gente, muito obrigado mesmo. E, gente, é isso aí, então. Tenha uma ótima noite. Valeu, até mais. Obrigado, gente. Maravilha. Um abraço aí para todos.